que a gente possa começar. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, por bondade, por misericórdia. Muito obrigado, Deus, pelo teu carinho. Muito obrigado, Senhor, por quem você é. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome essa manhã. Pai, nós queremos que o espírito de ensino que seja derramado nesse lugar durante essa manhã. Nós queremos, Pai, que em nome de Jesus, todo demônio que queira tirar o entendimento, cegar os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que eles sejam derrubados em nome de Jesus, que eles sejam quebrados agora em nome de Jesus, que toda amarra vinda do diabo, que ela seja destronada e destruída em nome de Jesus. Pai, que essa manhã a verdade sobre a tua palavra, ela seja revelada para todos nós. Que essa manhã, Senhor, a verdade sobre tudo aquilo que vem de você, que seja dado a nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por tua misericórdia. Nós clamamos, Senhor, pelo teu carinho. Nós clamamos, Senhor, pelo teu amor. Nós clamamos, Deus, essa manhã para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos leve, Senhor, a um lugar diferente, a um lugar mais alto, para que o Senhor nos leve, Senhor, a um lugar onde nós vamos absorver a tua palavra, onde nós vamos absorver tudo aquilo que vem de você, Pai. Em nome de Jesus eu declaro lares abençoados, lares que estiverem nos escutando essa manhã, sendo impactados pelo poder da tua palavra. Pai, eu declaro que essa manhã, muitos lares que estarão nos escutando, pessoas que vão escutar essa mensagem, que elas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, não por aquilo que sai da minha boca, mas por aquilo que tem poder, que é a tua palavra, pois a tua própria palavra diz que a palavra ela tem poder e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Pai, então em nome de Jesus, que nesse momento a tua palavra possa chegar na casa dos meus irmãos, nos vizinhos dos meus irmãos, que a tua palavra possa nos impactar para a glória do teu nome, para a vergonha do inferno, em nome de Jesus. Amém? Então, graça e paz, irmãos. Nós ainda estamos nesse modelo de EBD, não é? Onde nós estamos tendo o privilégio de ensinar para vocês através da internet, porque por causa de um decreto do governo devido à pandemia, nós não estamos podendo nos reunir completamente nas igrejas. Então nós adotamos esse estilo de EBD online, tá? Para que você possa ser impactado pela palavra, pelo ensino da palavra, nos domingos pela manhã, aí na sua residência. Então, irmão, se você ainda não está acostumado, eu quero dizer para você, dar umas dicas para você de como é que vai ser essa nossa EBD. A nossa EBD ela vai acontecer todo domingo, de 10 horas da manhã às 11 da manhã, ok? Então dá tempo de você acordar, escovar os dentes, né? Aqueles que gostam, né? Tomar um banho. Dá para você relaxar, preparar, já deixar o almoço pré-pronto e de 10 horas da manhã você sentar aí com a sua família, sentar aí com as pessoas da sua casa e começar a receber do Evangelho, começar o dia aí na bênção do Senhor, começar o dia juntamente com Cristo, amém? Então vamos lá, essa manhã nós vamos dar início a tudo aquilo, né, que nós vamos ensinar durante essas semanas. Nós estamos aí no mês do Efatá, não é? Do Centro de Treinamento Bíblico, e nós vamos estar ensinando algumas coisas referente ao Efatá, algumas matérias. Hoje de manhã eu já vou começar aqui ensinando algumas coisas. Nós vamos falar sobre a autoridade do nome de Jesus. E querido, deixa eu dizer algo para você, talvez você tenha escutado muito sobre isso, mas talvez hoje ela entre de uma forma diferente. Eu sei que não dá para dar uma matéria inteira, não é? Em 1 hora que a gente vai ter aqui, mas eu vou dar aqui uma pincelada e o gostinho do Quero Mais você vai poder estar sentindo aí, tanto nos cultos presenciais, quanto na escola, no Centro de Treinamento Bíblico Efatá, amém? Então vamos falar aqui um pouco sobre a autoridade que o cristão ele possui. Deixa eu dizer algo para você,
Jesus, ele conquistou tudo na cruz por nós. Nós sabemos dessa realidade. Nós sabemos que Cristo, ele é poderoso. Ele, aqui na terra, ele fazia milagres, prodígios, sinais, coisas espetaculares. Jesus fazia aqui na terra por causa da autoridade espiritual que ele tinha sobre o nosso maior inimigo. Então, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele rege todo o mundo físico. Por incrível que pareça, o mundo espiritual, que é aquele que você não vê, ele rege todo o mundo físico que você vê. Vê que algo interessante. O mundo espiritual, algo que você não vê, está influenciando tudo aquilo que acontece no mundo físico, aquele que você vê. Então deixa eu te dizer, deixa eu te revelar algo logo essa manhã. Não é, escute bem, não é aquilo que acontece nesse mundo, não é por acaso. Tudo que acontece nesse mundo é influenciado por algum espírito. E aí nós podemos entender algo. Ou ele é influenciado pelo Espírito de Deus, ou ele é influenciado por Satanás e seus espíritos malignos. Todo pensamento que o homem tem, ele vem de uma influência que ele recebe. Se você for influenciado por Deus, você vai ter pensamentos divinos. Se você for influenciado por homens guiados por Satanás, você vai ter a influência de Satanás dentro de você. Então veja, tem coisas, e a Bíblia fala sobre doutrinas de homens, a doutrina de Deus e a doutrina de demônios, tá? Mas eu pego a doutrina de homens e vejo muitas vezes elas sendo influenciadas e impactadas por toda a influência de demônios. Então, nós precisamos entender que existe uma influência espiritual que rege esse mundo físico. E essa influência espiritual, veja só comigo, essa influência espiritual, ela muitas vezes ela vai determinar o rumo da tua vida, o curso do teu trabalho, aquilo que acontece na tua casa, ela vai influenciar o teu casamento, ela vai influenciar a vida e o futuro dos teus filhos. Presta atenção nisso. Se você se deixar ser influenciado, se você se deixar ser influenciado pelas coisas que vêm de Deus, o teu futuro vai ser uma consequência da influência que você recebe hoje. Mas se você se deixar ser influenciado pela autoridade que vem de demônios, pela autoridade que foi dada a Satanás sobre essa terra, e daí é onde eu quero falar sobre a doutrina que vem de homens, a autoridade que vem de Satanás sobre esta terra, ela criou doutrinas, ela criou influências, ela criou formas de agir, e que muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende algumas coisas. A gente não compreende que aquilo que nos influencia, aquilo que chega na nossa casa, é uma influência, ou divina, ou de demônios. Então é muito importante que a gente compreenda isso essa manhã. Por que a gente compreendendo isso, nós vamos conseguir avançar? Porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, isso está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Cristo, Deus, na verdade, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino é o reino a qual nós temos total controle e influência divina. Mas, espiritualmente, nós estamos lá. Mas eu quero dizer algo para você. Fisicamente, nós ainda estamos aqui, sendo regidos por esse mundo. Se fisicamente nós estamos aqui, sabe o que acontece? Nós ainda sofremos a influência desse mundo. E esse mundo, a Bíblia fala que ele jaz no maligno, ou seja, ele está morrendo no maligno. Esse mundo ele é totalmente influenciável e influenciado pelo diabo. Mas o mais interessante é que eu e você, como nós espiritualmente nós não estamos mais nesse império das trevas, nós estamos agora no reino do Filho do amor de Deus,
nós temos a autoridade, a mesma autoridade que ele possuía sobre, ou que ele possui, deixa eu corrigir a minha palavra, que ele possui sobre o império das trevas. Então você pode ver nos evangelhos que Jesus, ele curava enfermos, expulsava demônios. É muito interessante, Jesus, quando ele chega lá no endemoniado de Gadareno, eu estava até conversando sobre isso ontem. Jesus, quando chega lá no endemoniado de Gadareno, ele não falou uma palavra. E veja só, aquele homem, os demônios, a legião de demônios que estava naquele homem, ela influenciava, ela aterrorizava uma cidade. Na verdade, 10 cidades que era Decápolis. Uma legião de demônios interrompendo, modificando, aterrorizando 10 cidades. Pega aí comigo, Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista, só aqui dá 4, pega mais Caruaru, né? Outras cidades, sei que as cidades eram mais pertinhas naquele tempo ali, mas imagine, 10 cidades, um homem só, com uma legião de demônios, estava aterrorizando, ninguém podia aquele homem, o pessoal prendia ele nas correntes, e sabe o que acontecia? Ele se soltava da força que ele tinha, e ele aterrorizava todo mundo. E o mais interessante é que quando Jesus chega até ele, Jesus não precisou falar uma palavra, ele já foi se curvando e dizendo assim: já estás aqui para nos atormentar? Então veja, quando ele olhou, quando os demônios eles olhavam para Jesus, eles viam a autoridade gigantesca. Jesus não puxava uma espada, nem puxava uma metralhadora para poder dizer: sai demônio, vem demônio. Não, Jesus chegava e os demônios eles reconheciam toda a autoridade que estava sobre Jesus. E eu digo: uau, isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque eles olhavam, os demônios eles olhavam para Jesus e eles viam alguém a quem eles respeitavam. Agora deixa eu dizer algo para você. Essa mesma autoridade que os demônios olhavam para Jesus e viam, o distintivo celestial lá, a carteirada celestial que ele dava, ó, aqui ó, filho de Deus, viu? A carteirada que ele dava, essa mesma carteirada agora você pode dar. O mesmo distintivo que ele tinha, agora você tem. E o mais interessante é que muitas vezes a igreja não consegue compreender e a igreja não consegue absorver a autoridade que possui e por isso muitas vezes padece. Quando a igreja não entende, não compreende a autoridade que possui, ela padece, ela para, ela não consegue avançar, ela não consegue vencer as obras do maligno. Aí o que é que acontece? Dentro de casa, uma situação contrária é a que prevalece. Dentro de casa, muitas vezes, uma pessoa cheia do cão é quem prevalece. Muitas vezes você quer até colocar a sua autoridade de crente, mas vem alguém que fala mais alto que você, tem mais força que você e manda em você, sabe por quê? Porque você está brigando com a pessoa errada. Você está querendo brigar com a pessoa em si, mas o que eu quero dizer para você é, você não tem que brigar com pessoa alguma, a sua luta ela é espiritual. Então você precisa sair da posição que você está e dizer: ah é? Você quer briga comigo? Mas não é com você que eu vou brigar, é com aquele que está por trás de você. E aí você tem total autoridade para expulsar qualquer demônio, impor as mãos sobre quem quer que seja, declarar a palavra certa sobre qualquer pessoa. Amém? Então vamos lá, vamos entrar aqui definitivamente, porque eu quero trazer alguns versículos para te dar base bíblica sobre isso. Amém? Que eu estou falando. Primeira coisa, você precisa compreender que a autoridade é poder delegado. Ou seja, o governador, ele chega lá para os policiais e ele dá
autoridade para eles exercerem o poder de polícia. Ele dá uma autoridade para que o guarda de trânsito ele exerça o poder de guarda de trânsito. Por exemplo, o guarda de trânsito, esse é um exemplo clássico que nós damos. O guarda de trânsito, ele não consegue parar os carros, ele não tem força para isso. Mas se o guarda de trânsito pegar o apito dele e apitar e sair para o meio da pista e fizer assim apenas, todos os carros, eles começam a parar. Ele não tem mais força que o carro, mas os carros param. Por quê? Porque os motoristas reconhecem a autoridade do guarda de trânsito. E se eles não reconhecerem a autoridade do guarda de trânsito, eles são penalizados por causa disso. E ninguém, é instinto do homem, o homem não quer ser penalizado por nada. Então, quando alguém reconhece a autoridade sobre ninguém, sobre uma pessoa, ele não quer ser penalizado por algo. Mesmo assim, são os demônios. Os demônios, eles não querem ser penalizados. Eles sabem, eles reconhecem a autoridade espiritual que um crente possui. Eles sabem e reconhecem a autoridade que a influência que o nome de Jesus tem. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando morreu, ele foi lá no inferno, pegou a chave do inferno, chegou no seio de Abraão, chamou a galera e levou o cativeiro para onde? Para o céu. Todo joelho precisa se dobrar diante dele, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Todo joelho precisa se dobrar diante dele, precisa se curvar diante dele. E toda e qualquer situação espiritual, você pode resolver por causa da autoridade que há no nome de Jesus. Então o diabo e seus demônios, quando ele olha para um crente, ele não está olhando simplesmente para uma pessoa. Porque numa pessoa ele encontra condenação, mas o sangue de Cristo que nos reverte, o sangue carmesim, nos justifica de todo e qualquer pecado e nos transforma igual a Cristo. Então, quando o diabo olha para você, ele vê Jesus, a mesma autoridade que Jesus tinha, ele vê em você. É por isso que o nome de Jesus, ele é tão poderoso na nossa vida. Amém? Mas abra comigo aí, por gentileza, aí na sua casa, vai deixando aí no chat, né, o seu comentário, se você está percebendo. Eu estou acompanhando por aqui também, amém? Efésios capítulo 1, versículo 19 e 21. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 21. Fala o seguinte: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima, preste atenção nisso aqui, acima de todo principado e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Veja só, esse mundo, como eu estava falando para vocês no começo, ele é governado por principados, hostes espirituais, em algumas traduções fala isso, mas aqui ele está falando poder, não é? Domínios, ou seja, dominadores, e também sobre todo nome, ou seja, todo homem, não é, dessa terra, todo governador dessa terra. Acima de tudo isso está, aí ele fala, no presente século e também no futuro, acima de tudo isso está Cristo, porque ele está assentado à destra do Pai. Então, ou seja, ele é maior do que isso, tem maior autoridade sobre isso. Agora, continuando também aqui, eu queria que você abrisse aqui comigo em... Deixa eu abrir aqui outro versículo. Salmos 115, versículo 16, fala o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Gênesis capítulo 2, também, versículo 15, fala o seguinte: tomou, pois,
o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Lucas capítulo 4, versículo 6 também fala o seguinte: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então veja, aqui a gente vai começar a entrar em algumas coisas rapidinho, não é? Primeiramente, nós podemos ver em Gênesis, em Salmos 115, versículo 16, onde o salmista está dando uma revelação para a gente acerca de quem é dono de quê. Por exemplo, eu sou dono da minha casa, fulaninho de tal é dono da casa dele, eu tenho meu carro, fulaninho de tal tem o carro dele. Então, cada um é dono da sua coisa. E aqui ele está dizendo, os céus são os céus do Senhor. Então, ou seja, ele está dizendo que o céu é de Deus. Ninguém manda lá porque é dele. Mas aqui ele está dizendo também que a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra, Deus, ele deu a mim, para mim e para você. Mas na verdade ele deu a Adão e Eva, lá no Éden. Onde ele fala lá em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus, ele deu a terra ao homem para ele cultivar e guardar. Mas o que aconteceu? Quando Adão, ele pecou, ele transferiu a autoridade dele, ou seja, ele disse ao diabo, está aqui a chave da minha casa, toma, agora ela é tua. Foi lá no cartório espiritual e fez uma transferência, né? Assinou lá o termo e disse, essa autoridade agora é tua. Por causa disso, toda essa terra foi amaldiçoada e a vida de Deus saiu dela. Ou seja, a terra ela tinha a vida de Deus, o homem ele tinha a vida de Deus. Se você não sabe, Adão ele era imortal até esse dia. Depois que ele pecou juntamente com Eva, o que aconteceu? A vida de Deus saiu dele, a vida de Deus saiu dessa terra e essa terra foi amaldiçoada. Por quê? Porque o dono dessa terra agora é o diabo, como ele fala em Lucas capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue e dou a quem quiser. Lucas capítulo 4, nesse versículo aqui é Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. Então, irmãos, preste atenção, quando o diabo ele fala isso, é porque verdadeiramente é verdade. Ele não estava tentando Jesus ali com nenhuma mentira. O diabo tentou Jesus no deserto somente com verdades. Por mais que ele seja o pai da mentira, ele usou verdades para querer enganar Jesus, para querer trazer Jesus. Isso mostra também para a gente um parênteses de que muitas vezes nós podemos ser enganados com verdades. Mas entenda, o diabo ele usou verdades, mesmo sendo o pai da mentira, para querer enganar Jesus, para querer desviar Jesus da verdade, usando verdades. E isso é uma verdade. Toda a autoridade foi dada a ele, e ele dá a quem ele quiser. Então, quando você vê muitas vezes governantes, pessoas ímpias no poder, pessoas que muitas vezes estão destruindo, sendo maléficos para a sociedade, por que você acha que muitas vezes nós não temos saneamento básico, nós não temos muitas vezes uma igualdade social, nós não temos muitas vezes igualdade salarial, existe racismo na terra, existe um monte de coisa ruim. Por que existe isso? Porque foi dado poder a pessoas que são influenciadas por espíritos malignos. Muitas vezes a igreja não entende que ela precisa se levantar com a autoridade que ela tem para reverter as coisas no mundo físico, porque por mais que esse mundo seja do maligno, Jesus ainda tem autoridade sobre toda influência espiritual. Então, só o que pode mudar a maldade desse mundo, o que está errado nesse mundo, é a autoridade que o crente tem através do nome de Jesus. A autoridade que você tem pode mudar toda e qualquer situação. Querido, muitas vezes a nossa oração, ela é uma oração rasa, vã, mas a sua oração, ela precisa ser uma oração de quem está mandando em algo. A sua oração precisa ser uma oração de determinar
algo. A sua oração precisa ser de dizer assim: desapareça daqui, capeta. Você precisa entender e compreender espiritualmente o que está acontecendo. E aqui eu quero abrir um parênteses, não é? A Bíblia fala sobre sobre os dons que foram dados aos homens. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os 9 dons que foram dados. Se você não compreende, aqueles dons, eles são armas espirituais para que você possa viver nessa terra conforme a vida de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine um soldado ir para uma guerra, não é? Todo mundo pegando lá suas espadas, seus escudos, ou suas armas, ou colete, e o soldado, e de repente sobe um soldado de camiseta, bermudinha, e diz: eu vou para a guerra. O que esse cara está fazendo num ambiente daquele, sem estar com as armas certas, sem estar com a roupagem certa, sem estar com aquilo que vai muitas vezes proteger e salvar a vida dele? Muitas vezes é crente que está vivendo, que está muitas vezes na labuta espiritual, crente que está nessa terra, andando sem usar das armas que Deus deu. As armas espirituais, os dons, eles foram dados para que a gente pudesse vencer toda e qualquer obra do maligno. O dom não é para que você diga: agora eu sou o espiritual. O dom é para você desfazer as obras de Satanás. Existe um deles, um dos quais eu falo muito, que é o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, ele faz com que você entenda qual é o espírito que está atuando onde você está. Você sabia que muitas vezes, agora eu vou falar um pouco para os crentes, você sabia que muitas vezes nos cultos que nós estamos, existe uma influência maligna naquele culto? Sim. Se nós que estamos muitas vezes à frente, nós que somos, nos dizemos espirituais, estamos num culto e não temos o entendimento da influência maligna que está acontecendo, como vamos poder dar uma ordem ao demônio para ele ir embora? Se você não sabe o que está acontecendo, eu não sei qual é o problema que está acontecendo aqui. Não sei qual é o problema. Aí sabe o que acontece? Como é que eu vou resolver um problema que eu não sei? Armas espirituais nos foram dadas para que você use conforme é necessário. Aí você, Pai, me dá o dom de discernimento de espíritos. Aí você vai discernir o espírito que está atuando naquele lugar. Se você vê que é um espírito maligno, o que é que você vai dizer? Você vai usar a autoridade que você tem através do nome de Jesus e dizer: espírito maligno, vai embora em nome de Jesus. Agora, se você não sabe, irmão, e só quem vai te revelar é o dom de discernimento de espírito. Não é o que você acha, não são os dogmas de crente, não. É o dom de discernimento, é a arma espiritual, dom de discernimento que vai te revelar qual demônio está agindo em tal situação. Dentro da sua casa, qual é o demônio que está agindo? Será que você sabe? O demônio que está afligindo o teu filho, que está afligindo as tuas finanças, o demônio que está afligindo o teu relacionamento conjugal, você sabe qual é o demônio que está fazendo com que... porque se tem alguma coisa que está errada, que está em desconformidade com a vontade de Deus, é um demônio que está agindo. Você sabe qual é? Então você precisa pedir a Deus discernimento espiritual para quê? Discernimento para que você possa usar depois, saber quem é, saber o que é e usar a sua autoridade para dizer: vai embora em nome de Jesus. Porque autoridade para isso você tem. Agora você precisa compreender quem primeiramente você é em Cristo para que você possa chegar lá. Amém? Abra comigo aí, por gentileza. Em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, fala o seguinte: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que Deus, ele nos livrou da morte, porque estávamos sujeitos a ela, sujeitos ao diabo, sujeitos àquilo que que o diabo tinha para a nossa vida, que era a morte, a destruição, uma vida falida. E aí vem algo muito interessante. Nós estamos sujeitos, ou seja, estamos à disposição de quem obedecemos. Não, pode continuar aí. Estamos sujeitos de quem obedecemos. Amém? Então veja, se você é sujeito às coisas do diabo, você é prisioneiro dele. Você vai viver conforme ele quer, do jeito que ele quer. Tem gente que tem uma visão muito errada sobre as coisas de Deus. Então nós precisamos compreender que se a gente se sujeitar, se a gente for se sujeitar a Deus, nós vamos ser servos de quem nós obedecemos. Se você obedece ao diabo, você é servo dele. Se você é servo de Deus, você obedece a Deus. Isso fez com que o homem perdesse a autoridade dele. Por quê? Porque ele obedeceu ao diabo, então ele perdeu. Mas aí o que é que acontece? Abra comigo aí em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Efésios 2, 2 e 3, fala o seguinte: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, o governador, o comandante da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, num tempo passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui, Paulo ele está nos revelando qual era a nossa natureza anterior, que antigamente nós andávamos no curso, ou seja, segundo a influência desse mundo. Tudo aquilo que eu estava falando para você, a influência que existia nesse mundo, estava nos guiando. Os demônios que regem esse mundo, se você não sabe, existe uma potestade, existe um dominador sobre cada região da terra. Eu creio comigo que essa pandemia, ela veio de uma potestade, de um demônio muito poderoso, que estava sobre todo mundo, e derramou essa enfermidade sobre a terra, sabe? E muitas vezes nós estamos colocando culpa, inclinando a nossa mentalidade para alguma coisa, onde na verdade, nós deveríamos era estar usando a nossa autoridade como crentes, contra essa potestade do mal, contra esse demônio dos infernos, que está tirando muitos empregos, muitas vidas, deixando pessoas doentes, pessoas aterrorizadas dentro de casa. Mas irmãos, você tem autoridade dentro de você para dar uma ordem a essa pandemia, para dar uma ordem a esse demônio, a esse vírus, dele não chegar até você. E se chegar, vai ter que ir embora na hora, por causa da autoridade que você tem. Mas o medo, muitas vezes, ele tem dominado, muitas vezes, sabe o quê? A nossa forma de agir, e nos reduz a meros mortais. E na verdade, irmão, você é filho do Deus Altíssimo. Você é uma pessoa muito poderosa. Você é uma pessoa que tem uma autoridade sobre qualquer problema, qualquer situação. Se de repente você está sendo atribulado por algo, querido, você está sendo atribulado por algo, você tem autoridade no nome de Jesus de dar uma ordem àquela situação e dizer: para. Eu sempre costumo pensar na autoridade que havia sobre o nome de Jesus, porque ela é muito poderosa. Certa vez, Jesus e seus discípulos estavam no barco, atravessando lá o mar da Galileia,
E Jesus estava dormindo. A Bíblia fala que ele estava dormindo lá nos aposentos do barco. E estava uma tempestade gigantesca. Veja, o mar da Galileia é um mar calmo, irmão. Não é um mar para ter aquele nível de tempestade. Eu fui estudar sobre essa tempestade e era algo fora do comum. Ondas gigantes, coisas acontecendo, e os discípulos eles estavam com medo de morrer. E tanto é que ele chega lá na porta de Jesus: mestre, tu não está vendo o que está acontecendo? Não te importa que morramos? Ou seja, eles estão dizendo: Jesus, você não se preocupa que aconteça algo com a gente? Eu acredito que Jesus se levanta muito irado, porque ele deveria estar num sono muito gostoso, muito irado. Acho que ele se levanta e faz: homens de pouca fé, até quando eu vou ter que estar com vocês para que vocês entendam a autoridade que vocês têm, que é igual à minha? Jesus foi lá, irmãos, ele não tocou bombo, ele não fez nenhum, como é que se diz? Ele não fez nenhuma mandiga de crente, ele não sapateou, ele não rodou, ele não fez nada além de: aquieta-te, mar. Irmãos, o mar precisou se curvar para ele, por causa da autoridade que ele possui. Aquieta-te, ventos. E os ventos precisaram parar, tiveram que parar. Por quê? Por causa da autoridade que ele tem. E essa mesma autoridade foi dada para mim e para você. Essa mesma autoridade que Jesus tinha para acalmar até os ventos, para parar tempestades, para cessar toda e qualquer tribulação, foi dada a mim e você. Agora, você crê ou não? Se você não crê, problema seu, mas eu creio. Eu creio que nós temos total controle sobre toda e qualquer influência do diabo. Irmãos, Jesus não era meteorologista, né, para dizer assim: chove no dia que eu quero, para no dia que eu quiser. Não, vai ter o dia de chover, vai. Mas quando aquilo ali for uma intervenção de demônios, quando aquilo ali for algo espiritual, pode ter certeza que ele tem autoridade para desfazer. E o que estava acontecendo, porque aquela tempestade não era comum, era uma atuação daquele que tem autoridade sobre esta terra, que era Satanás e seus demônios, para querer destruir a vida de Jesus e seus discípulos. Por isso é que Jesus se levantou e foi lá e repreendeu o mar, repreendeu o vento, e eles tiveram que cessar. Por quê? Porque o que estava por trás daquilo não é mais poderoso do que ele. Então, o que está por trás de tudo que está afligindo a tua casa, o que está por trás de tudo que está destruindo o teu lar, aquilo que está por trás do que o teu filho está fazendo, irmãos, você pode repreender com a autoridade do nome de Jesus que você possui. Eu não sei se você está em casa me escutando bem, mas se você tiver, eu queria que você repetisse aí comigo agora. Queria que você dissesse assim: eu possuo a autoridade divina. Eu tenho um distintivo, uma carteirada espiritual. Repita isso comigo: eu possuo a autoridade divina. Eu possuo autoridade sobre o meu lar. Eu possuo autoridade sobre os demônios. Eu possuo. Você tem autoridade. Muitas vezes a gente não compreende que uma enfermidade, ela pode ser uma influência maligna. Irmãos, nós temos que todos os dias declarar contra aquela influência maligna. Todos os dias nós temos que dizer para aquela influência: desapareça em nome de Jesus. O Espírito de vida está sobre mim. E isso é que é interessante. E muitas vezes até angustiante. É que os crentes, eles não têm usado a autoridade que eles possuem para determinar certas coisas. Quando eles olham o tamanho do problema,
eles esquecem o tamanho do seu Deus. Eles colocam o Deus dele, a autoridade que eles têm espiritual, muito menor do que o problema que eles possuem. Agora, deixa eu te dar uma nova perspectiva hoje. Quando você olhar o tamanho do seu problema, lembre-se que você tem um Deus que é infinitamente maior, mais poderoso do que qualquer problema que você possua. Qualquer problema que você tem, Deus pode resolver. Qualquer problema que você possua, você tem autoridade divina através do nome de Jesus para que você possa resolver. Amém? Por quê? Porque a autoridade que foi dada para o diabo agora foi restaurada para a humanidade através de Jesus. Amém? Abra comigo aí, por gentileza. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Abra em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Onde a Bíblia fala que ele nos livrou do domínio de Satanás, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, ele deu autoridade, ele participou para que a sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, que é quem? O diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Dessa forma, o diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre as nossas vidas, pois a maior arma que ele tinha contra nós foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Não somos mais escravos, não estamos mais na morte. A arma que o diabo tinha contra mim, contra você, era o poder de te levar para o inferno, era o poder da morte espiritual, da morte final. Olha aqui algo interessante. Agora ele não tem mais esse poder por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que nós reconhecemos a morte de Jesus como a nossa maior virtude, porque ela nos dá vida. A Bíblia fala também, eu queria que você lesse comigo aí, em 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18. Se você puder, abra aí por gentileza, eu queria que você lesse comigo. Fala o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, que é Jesus Cristo, né, o guarda e o maligno não lhe toca. Você sabe o que é isso? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocá-lo. Se você é nascido de Deus, Jesus, eu te entrego a minha vida, primeiro passo. Obedece os mandamentos, segundo passo. Anda tendo uma vida reta com Deus, terceiro passo. Está seguindo a sua jornada, o maligno não te toca. Deixa eu dizer algo para você com toda tranquilidade no meu coração. Você é imortal até o dia em que Deus disser assim: venha. Pode levantar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda e você não será atingido. Você pode andar pelo vale da sombra da morte, mas a mão do Altíssimo te sustentará. Sabe por quê? Porque aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Você só vai no dia que Deus disser assim: venha, meu filho, volte para casa. Aleluia, glória a Deus. Efésios, abra comigo por gentileza também aí. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6, fala o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja o que ele está dizendo aqui, que Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Onde é que Cristo está? À destra de Deus, à direita de Deus. Eu acredito que Deus lá no seu trono todo-poderoso, Ele diz assim: Jesus, o trabalho é contigo, vou ficar aqui só supervisionando, viu? Pode meter bronca aí. E Jesus lá à destra. E o mais interessante é que a igreja não está do lado, não está atrás da destra, não está embaixo, está juntamente com Ele, assentado com Ele. A igreja, nós possuímos a mesma vida, a mesma autoridade, tudo aquilo que Jesus tinha, eu e você, nós possuímos. Eu e você, nós temos, querido. Você não pode se esquecer disso. E por que eu estou sendo tão insistente nisso? Porque quando chega uma dor, quando chega um problema, quando chega uma circunstância, a gente para. A gente esquece que a gente... Epa, peraí. Eu posso vencer isso. É porque muitas vezes o crente, ele quer viver naquela agonia que ele vive. Mas irmãos, você não nasceu para isso. Isso não faz mais parte de você. O que faz parte de você é a vida de Deus. É aquilo que Deus tem para você. Romanos capítulo 5, versículo 17, fala que você nasceu para reinar em vida. E nós não reinamos se não usarmos a nossa autoridade. Você já viu um rei sem autoridade? Um rei, ele não possui falta de autoridade. Porque o rei, ele manda e acontece, e assim deve ser com você. Agora entenda, vamos ser bem claros. Não é mandar nas pessoas. Nós não mandamos em pessoas. Nós temos autoridade sobre demônios, para que eles cessem a sua obra maligna, para que eles cessem aquilo que está nos afligindo, porque você é para viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida tranquila. E se nós não estamos vivendo uma vida tranquila, nós precisamos reivindicar no reino dos céus, no reino do Espírito, a nossa vida tranquila. Por mais que a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, ele também diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que ele venceu? Se dando na cruz para conquistar a autoridade por mim e por você. Então as aflições, elas vão chegar, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque você tem autoridade para desfazer as aflições. Você tem autoridade para destruir as aflições. Você tem autoridade para jogar fora as aflições. Sabe o mesmo mar do esquecimento que Deus, Ele joga os pecados da gente quando a gente se arrepende e deixa. Pega esse mesmo mar e pega essa sua aflição e joga ela lá, no mar do esquecimento. Vá-se embora, desaparece daqui, infeliz. Você nasceu para viver uma vida em paz, uma vida abundante em Cristo Jesus. Você nasceu para tirar dinheiro até da boca do peixe. Você nasceu, querido, para desfazer toda e qualquer artimanha do homem contra você. Você tem a inteligência de Deus dentro de você. Você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem a vida de Deus em você. Aleluia! Glória a Deus! Abra comigo aí, por gentileza. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Segura um pouquinho que eu já estou terminando. Faltam 10 minutinhos para a gente terminar. Eu creio que você vai ser bastante abençoado. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 fala o seguinte: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Diga assim comigo, ele está falando comigo. Não, diga isso aí onde você está. Os reis da terra sou eu. Amém? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus.
e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Abra comigo também Apocalipse 5, 9 e 10. Fala o seguinte: e entoavam um novo cântico. Apocalipse 5, 9 e 10. Amém. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Uau! Satanás, ele está debaixo dos nossos pés, irmãos. Agora, deixa para mim terminar, deixa eu falar algo aqui com você. Abra comigo em Filipenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Fala o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que Cristo, quando foi pregado naquela cruz, ele pagou todo o escrito de dívida, tudo aquilo que ele precisava para tomar de volta aquilo que já era meu e seu. E ele fala aqui que ele humilhou, ele colocou sobre desprezo. Está vendo aqueles dali que se achavam os demônios, se achavam os donos daqui? Está vendo esses que queriam ser os donos, que queriam mandar na humanidade, que queriam influenciar a humanidade? Agora deixa eu dizer algo para vocês, esses daí não são nada. Por quê? Porque agora se levanta uma igreja poderosa e triunfante. Aleluia! Glória a Deus! Cristo é autoridade sobre todas as coisas, pois elas foram colocadas debaixo dos seus pés. E nós, além de assentados com ele, somos o seu corpo, ou a manifestação dele sobre a terra. Aleluia! Entendeu? Então você precisa compreender isso muito bem. Agora deixa eu falar algumas coisas para mim terminar. Eu vou continuar isso aqui. Eu acho que semana que vem, Escola Dominical semana que vem, eu vou continuar falando sobre esse assunto. Gostei bastante hoje. Mas eu queria falar algumas coisas aqui para tirar algumas dúvidas. Afinal, nós não estamos num culto normal, estamos numa escola. E eu vou tirar algumas dúvidas aqui, tá? Um cristão, ele pode ser possesso? Você que está em casa, se você puder responder aí no chat. Um cristão, ele pode ser possesso? Responda aí, eu vou ficar aqui esperando você responder. E já vou respondendo aqui. Tá? Então, mas o que é uma possessão? Possessão é quando uma pessoa está plenamente dominada, ou seja, endemoniada. Quando o diabo assume o controle sobre o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O cristão não pode ser dominado no espírito, apenas na alma e no corpo. Os filhos de Deus não devem ficar endemoniados. Então veja, nós sabemos que o homem, ele é um ser trino. Espírito, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Você está comigo? Espírito, alma e corpo. Quando uma pessoa é endemoniada, foi endemoniada, né? Recebeu lá o capiroto, é porque o diabo tomou conta do seu espírito, da sua alma, que é o seu entendimento, e do seu corpo. Agora veja, se a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o nosso espírito recriado, um desses parâmetros aí já não tem mais poder do diabo, né? Que é o quê? O nosso espírito. O espírito foi recriado, a alma ainda pode ser ainda lá a mesma e o corpo também. Mas o espírito recriado, ele não dá mais liberdade para que o diabo possua o corpo, né, por completo de uma pessoa.
que um crente esteja endemoniado. Mas, pastor, eu já vi tanto crente endemoniado. Irmão, esse crente, ele diz que é crente. Porque se o crente é endemoniado, ele não é crente. Ele precisa, hoje à noite, né? A partir de 18h30 aqui na igreja, 18h30 nas outras também, ele precisa, na hora do apelo, vir se converter. Se um crente está sendo endemoniado, está se endemoniando, ele precisa vir, está tendo possessão sobre ele, amém? Agora uma outra pergunta. Um cristão pode ter um demônio? Né? Ele pode não ser endemoniado, ele pode não ficar lá possesso, mas ele pode ter um demônio? Alguém pode ter um demônio sem estar possesso. Às vezes isso acontece na carne, no corpo, como no caso dos espíritos de enfermidade. Então veja, um cristão, ele não pode ser possesso. Biblicamente, se ele realmente aceitou Jesus, se converteu, ele não pode ser possesso, porque o espírito dele recriado não faz parte mais com nada desse mundo, né? Não é o espírito morto, é o espírito de Deus nele. Então, um dos pontos principais que o diabo precisa para deixar o homem possesso, não faz mais parte. Agora, um demônio pode atuar num cristão? Sim, pode. Por quê? Existe ainda a alma e o corpo, que muitas vezes ainda não estão convertidas. Existem muitas pessoas que têm muito problema mental. O diabo prende as pessoas ali na mente. Coloca ali no entendimento dela. Ah, você não pode. Ah, você é um miserável. Ah, você não vai fazer isso. Ah, você não vai fazer aquilo. Coloca depressão, coloca coisas terríveis muitas vezes na mente da pessoa. Irmão, pode ter certeza. Isso é influência maligna, sim. Às vezes uma enfermidade chega no corpo da gente, é um demônio, irmão. Se você usar a autoridade que você tem, você pode dizer, depressão, vai embora em nome de Jesus. E ele é obrigado a ir embora. Porque chegar, ele até pode. Agora, ele não pode é o quê? É fazer ninho aonde você está. Amém? Você está comigo? Deixa eu agora tirar outra dúvida aqui, tá? Tem alguns versículos que a gente pode usar para colocar base nisso, tá? O primeiro que eu falei é Marcos, sobre o cristão poder ter, um cristão pode ter possessão. Marcos 5,15 fala o seguinte: indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então, ou seja, quando você usa a sua autoridade para libertar pessoas de demônios, de atuação demoníaca, a pessoa parece que vira outra. Por quê? Porque não era ela ali, era a atuação demoníaca. Pessoas que muitas vezes têm um desvio de caráter, desvio de personalidade. Tem gente que olha assim para as coisas, dá vontade de roubar. Eu quero levar para mim. Aquilo ali é o diabo lhe influenciando, irmão. É um demôniozinho lhe influenciando. Tem gente, às vezes, que é todo rancoroso, é todo colérico. Se alguém falar alguma coisa, já vem com 7 pedras na mão. Tchá! Fala de novo! Como assim? Por que essas coisas muitas vezes ainda estão dentro de nós? Influência de demônios. Agora, irmão, não é porque eu sou assim, eu não consigo mudar. Mentira sua. Você quer deixar o seu demôniozinho de estimação lá. Porque uma pessoa que reconhece que tem influências demoníacas, coisas que não são de Deus, que são reconhecidamente do diabo, atuando na sua vida, e não usa a autoridade que possuem, para desfazer todo desvio, tudo aquilo que não vem de Deus. Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é o quê? Paz, amor, mansidão, longanimidade. Se você não anda em paz, em amor, longanimidade, paciência, não anda nessas coisas, anda no fruto da carne, irmão, pode ter certeza que não é o Espírito de Deus que está te levando para esse entendimento, não.
Não é o Espírito de Deus que está te levando para esse lugar. O que está te levando para esse lugar são espíritos malignos, espíritos que não vêm da parte de Deus. Você está comigo? Então você tem total autoridade, total poder para desfazer. Eu sou muito colérico, eu sou muito, às vezes, ignorante, eu sou muito assim, mas eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim. Não, irmão, esse espírito de Gabriela, que nem dizem, está repreendido em nome de Jesus, querido. Sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que usar a autoridade que você possui para dizer assim: Pai, todo desvio de caráter, vai embora agora em nome de Jesus, porque isso é uma atuação demoníaca. O cristão ele não pode ser possesso, mas os demônios podem influenciar na vida de alguém. Os demônios, eles podem muito bem guiar, ser o guia de muitos crentes. Escuta o que eu estou lhe dizendo, porque isso é muito grave. Demônios podem ser o guia de muito crente. Demônios podem ser aqueles que estão te levando dia após dia. Se você não usar as armas espirituais, discernimento, Paulo e Silas, aquela mulher com o espírito de adivinhação, aquela mulher, ela não estava xingando os apóstolos, ela estava elogiando verdadeiros homens de Deus. Se não fosse a atuação do espírito de discernimento, do dom de discernimento, Paulo jamais ia usar a autoridade que ele tinha para repreender aquele demônio e ele ir embora. O que que tem repreendido? O que que tem aterrorizado a tua vida? O que que tem te deixado não viver os melhores dias da sua vida com Deus? Porque, irmão, ou a gente vive essa verdade que é o Evangelho, ou a gente está vivendo uma mentira constante. Ou a gente vive essa verdade, ou a gente está vivendo uma mentira. Aí você precisa escolher. Porque se você quiser viver a verdade do Evangelho, você precisa começar a usar o seu distintivo, né? Seu distintivo lá celestial e dizer assim: bora, cambada de demônio, desaparece da minha casa, desaparece da vida do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do que quer que seja, some das minhas finanças, vai-te embora para o quinto dos infernos, porque aqui você não tem vez, aqui você não tem lugar, aqui você não pode, porque quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é o Espírito de Deus, querido. Você precisa compreender isso. Aleluia, glória a Deus. Para a gente finalizar, eu queria que você abrisse comigo aí 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, eu já estou terminando, mais 2 minutinhos eu termino. Fica comigo aí, não vai embora, não vai embora, não vai embora, viu? Não vai embora. Esse demônio que quer mandar você embora, eu repreendo ele em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, fala o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, irmãos, o seu verdadeiro combate é para que você esteja firme, para que você esteja totalmente apto a viver a vida de Deus. O seu combate não é contra pessoas. Se existem pessoas que estão te aterrorizando no trabalho, em casa, onde quer que seja, não é essa pessoa, é o que está por trás dela, e você tem autoridade não para magoar pessoas, não para mandar em pessoas, mas o demônio que está muitas vezes influenciando ela, você tem autoridade. E querido, deixa eu dizer algo para você, algumas vezes você vai ter que dizer na cara da pessoa, assim como Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você vai ter que muitas vezes dizer. E eu quero que você esteja pronto e seja guiado pelo Espírito. Não seja menino na fé. Não seja menino. Porque você pode achar que é demônio, mas você não tem que achar. Você tem que ter o discernimento espiritual. Quem é que discerne, pastor? Quem pede a Deus com zelo os melhores dons,
aperfeiçoa esse dom, usa o dom e, consequentemente, vai ser guiado por Deus. Quando você entende o espírito, tem um espírito maligno nele, né? Deus me confirmou, foi tudinho. Vai lá, querido. Coloca a tua boca naquele lugar e diz assim: espírito tal, desaparece, some daqui. A autoridade do nome de Jesus está com você, pronta para ser usada. Eu acho que Jesus deve ter um estoque, né, lá dele da autoridade, da carteirada que crente não dá. Pode usar, meu irmão. Pode usar em tudo que você quiser. Pode usar, porque, meu irmão, esse nome tem poder. Esse nome é poderoso. Esse nome é o nome que está acima de todo nome. E deixa eu te dizer algo para a gente acabar. Esse nome está a teu favor. Está do teu lado, está com você todos os dias, todas as horas, em qualquer momento. Esse nome está pronto para te servir, querido. Pronto para te servir. Você não foi merecedor, você apenas é filho, e por você ser filho, você também é herdeiro, e por ser herdeiro, esse nome é a tua chave para abrir qualquer coisa, é a tua chave para desfazer qualquer coisa, é a tua chave para construir qualquer coisa nessa vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém? Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa escola dominical. Eu queria agradecer a todo você que está aí. Eu vou ver algumas pessoas aqui para eu dar um alô, tá? Rapidinho, deixa eu ver aqui. Irmã Edilza, glória a Deus, Deus te abençoe, irmã. José Fernando, glória, seu Fernando. Flavinha, glória a Deus. Douglas, meu pastor Douglas. Fran, glória, paz do Senhor. Irmã Gerlaine, glória a Deus, um abraço. Quem mais aqui está aqui? Deixa eu ver. Priscila, minha amada, beijo. Isaac, meu parceiro. Pastora Messia, glória a Deus, um abraço, minha pastora. Felipe, pastor Felipe, glória a Deus. Então, um abraço a todos vocês. Eu quero dizer que 18h30, tá? 18h30, iniciamos o culto aqui. Quem vai estar conosco aqui ministrando essa noite vai ser o nosso amado pastor André. Vai estar trazendo aqui uma aula demonstrativa também do Centro de Treinamento Bíblico EFATAR, tá? Então, se você não fez sua inscrição ainda, eu quero te desafiar, te convidar a vir conhecer essa palavra como ela é. Irmãos, não perde essa oportunidade. Nós vamos hoje estar tendo um culto poderoso aqui. Se você não puder vir, assista pelo menos online. Mas venha, irmão, olha, fica tranquilo que esse vírus maligno do demônio, do inferno, não chega aqui não. Ele pode chegar até ali na porta, mas quando chegar ali ele tem que ir embora, em nome de Jesus. Aqui ele não bate. Aleluia, glória a Deus. Então venha essa noite, esteja conosco aqui. Daqui a pouquinho, Priscila já deve estar lançando aí no grupo do departamento infantil o culto das crianças, tá? Da manhã. Acho que ela já deve ter lançado, porque eu me estendi um pouquinho do horário essa manhã, mas se ela não tiver lançado, ela vai lançar agora. Então, se você tem seu filho em casa, que precisa ir assistir o culto do departamento infantil, coloca lá para ele, não perde essa oportunidade, nós estamos aqui para servir você, amém? Então, deixa eu orar por você para a gente se despedir. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado por todos aqueles que estavam aqui escutando essa palavra, aqueles que ainda não entenderam a autoridade que possuem, que essa manhã eles comecem a exercer tudo aquilo que eles possuem, que eles comecem a exercer aquilo que já é deles, que eles comecem a exercer aquilo que faz parte da vida deles, que é usar a autoridade que eles possuem em nome de Jesus. Que, Pai, nenhuma aflição vai guiá-los, pelo contrário, eles vão desfazer toda e qualquer aflição por causa da autoridade que eles possuem. Em nome de Jesus, nos dá um domingo abençoado, que nós possamos, Senhor, viver na prática dessa palavra, e que à noite nós venhamos te adorar, te exaltar, e para a glória do teu nome, e para a vergonha do inferno. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero mais uma vez reforçar o meu convite.
18h30, irmão, venha em massa. Nós estaremos aqui adorando ao Senhor, estaremos aqui tendo um tempo glorioso. Eu acredito que essa noite algo vai destravar na sua mente, algo vai chegar para mudar a tua vida por causa da unção que está nesse lugar. Amém? Que Deus te abençoe e até mais tarde. Fica com Deus. Amém? Glória.